Zé Roberto, Vamos muito lá. obrigada pela sua presença. E o tema, né, o mote desse ano das nossas atividades na Fundação Emma Clabin é Outras Narrativas. Então, quando nós estávamos conversando sobre esse tema, eu pensei em alguns livros e imediatamente pensei no seu, porque, quer dizer, neste último, né, no Neve na Manhã de São Paulo, e por alguns motivos, e um deles é porque ele aborda uma situação, um momento histórico e alguns aspectos de um dos personagens principais de uma forma bastante inusitada. A gente vai chegar lá para falar sobre isso. Mas eu queria começar falando um pouco do seu percurso, né? Então, você é escritor, historiador, produtor cultural e publicitário, né? Você foi premiado pela PCA várias vezes, criou um programa de música erudita, né? Uma iniciativa belíssima para um país como o nosso. Tem uma dificuldade grande para lidar com tudo que é cultura letrada, erudição, música erudita, música clássica, que é o Prelúdio, né? A revista CCBB, o Musical, que é um reality show de música, o Por Dentro da Orquestra, Resumo da Ópera, Movimento e Fortíssimo, né? Esses últimos todos dedicados à cultura brasileira e à música. Você organizou também várias vezes o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é um momento alto, né, de celebração da música clássica no Brasil, e o Companhia Brasileira da Ópera, além de inúmeras exposições, e eu peguei uma delas apenas para mostrar a relevância do seu trabalho, que é o Cotidiano Vigiado, Repressão, Resistência e Liberdade nos Arquivos do DOPS, de 1924 a 1983. Então, assim, você transita por um amplo espectro de temas, né? O que faz do seu trabalho uma coisa muito rica, né? Então, você definitivamente é um homem da palavra, da comunicação. Quando que você se deu conta dessa vocação? Quando que você percebeu que o seu caminho era esse? Olha, mas é difícil responder. Eu mesmo não sei. Quando era muito jovem, eu tinha absoluta clareza do que eu ia fazer. Eu me preparei para fazer uma carreira acadêmica. Eu estudei história e pretendia seguir como professor de história e tinha acho que eu tinha uma real vocação para a carreira acadêmica. Mas aí as coisas foram acontecendo, a vida foi se desviando, e eu, profissionalmente, na realidade, eu me tornei publicitário. Eu mantenho esse meu trabalho, né, de comunicação, de marketing cultural, da área de publicidade e tudo mais, há muitíssimos anos. Eu me tornei um profissional da área de publicidade e comunicação. E enfim, a vida vai te levando e tal. E eu não consegui, aliás, nem tentei, né? Eu abandonei a pretensão universitária e fiz aí uma carreira completamente diferente, que para mim seria inimaginável quando eu era bem jovem e projetava o meu futuro. Eu fui uma série de coisas que eu nunca, jamais imaginei que eu faria, que seria. Mas eu sempre tive um pé nessa preocupação com a história, sempre estudei, todas as oportunidades que eu tive de fazer trabalhos na área mais cultural, que não fosse música, eu trouxe para o meu ponto de interesse principal, que é a cidade de São Paulo, sempre foi. E aí eu consegui escrever várias coisas sobre São Paulo. Nunca imaginei. Vou dizer que eu talvez tivesse vontade de escrever um romance. Foi aquela vontade que você tem das coisas inalcançáveis. Você nunca vai escrever. Achei legal, né? Bom, muito bem.
mas nunca achei que eu ia fazer. E E quando quando eu você comecei, estava, desculpa te interromper, quando você estava na USP, que você fez história na USP, né? Você sim, chegou a fazer um TCC? Você teve um trabalho, uma monografia, alguma coisa que já era assim sobre os temas de São Paulo? A gente vai falar sobre isso, né? não, naquela época eu não tinha TCC ainda. Mas eu fiz mestrado na Unicamp, acabei não entregando a tese, porque eu estava trabalhando e tal, uma coisa completamente diferente, e acabei não entregando, mas eu fiz o meu primeiro trabalho, era sobre a eleição de 1954, em São Ah, Paulo, a tá. famosa do Tostão contra o Milhão, entre o Uhum. Jânio e o Ademar. Ademar, aham. Eu sempre tive um pouco este foco, que acho que é herança mesmo, né? É isso. E aí eu vou para a segunda questão. De onde que vem essa sua ligação forte com a música? É uma coisa surpreendente, assim, impressionante. Eu fiquei muito Então, intrigada. eu tenho, enfim, eu acho que eu tenho Vem de muita herança, né? Tudo tem a ver família? com a minha história e tal. Na minha casa se ouvia bastante música. Ninguém era músico, mas se ouvia muito. E a gente tinha muito acesso, né, na realidade, porque você tinha os discos, ouvia. E eu, muito cedo, fui para o Teatro Municipal. Eu fui levado lá criança, muitas vezes, muitas. E eu fui me acostumando a ouvir. E eu lembro desses primeiros espetáculos que eu via assistir quando era muito pequeno. Eu sempre tive essa afeição. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, a área de música era a área mais complicada, mais difícil e tinha muitos problemas. A situação da orquestra era uma orquestra importante, mas estava muito complicada. Era regida pelo maior maestro brasileiro de todos os tempos, que era o Eleazar de Carvalho, com quem, muito meu amigo, com quem eu trabalhei, e eu lembro muito. E nós começamos um trabalho de reestruturação da USESP, que foi começou, na realidade, em 95, mas o Eleazar já estava muito velho e tal, e aí ele logo ficou doente, e a gente não conseguiu completar esse trabalho. Mas a área de música erudita, era a mais complicada. Uhum. Então, eu me envolvi na questão da reestruturação da orquestra, que depois se reestruturou de fato em 97, já sem o Eleazar, que morreu em Uhum. novembro de 96. A gente construiu a Sala São Paulo, que foi um projeto bastante grande e realmente marcante para São Paulo. E aí, enfim, eu cada vez fui me envolvendo mais nesta área de muitos anos, 8 anos, Festival do Jordão, É isso. e naquela época vinham grandes nomes, né, nomes verdadeiramente emblemáticos, que vinham para Campos de Jordão, ainda não havia Sala São Paulo, então Campos de Jordão era o máximo. E Eu eu gosto tenho de música, né? no seu livro, inclusive no Neve na Manhã de São Paulo, tem citações que estão espalhadas assim pela trama, né? Sim. E eu tenho amigos, inclusive, que são da música clássica, que são músicos, e alguns devem estar assistindo ao nosso programa aqui. Então, Zé, eu queria fazer a próxima pergunta, que é, você é autor do Neve na Manhã de São Paulo e coautor de Teatro São Pedro, Resistência e Preservação, que é um teatro dedicado à ópera, né? É uma sala de espetáculo, é uma sala que é completamente voltada para essas apresentações musicais. A Sala São Paulo, que também é um ponto alto da música erudita na cidade de São Paulo. Café Ferrovia e a Metrópole. Ferrovia, um projeto para o Brasil, e o Presépio Napolitano de São Paulo. Mas você ficou mesmo mais conhecido no meio acadêmico pelo Neve, né? Como carinhosamente a gente chama. É,
como que surgiu a ideia desse livro, de você tematizar essa São Paulo do pré-modernismo e do modernismo, que é um momento histórico extremamente importante para a cidade de São Paulo e para o Brasil, porque vai ser este momento que vai abrir o país para o exterior, né? Marcar um Pois ponto de é. virada. Então, acho que há muitas influências que se somam. Em algum momento lá dos anos 80, surgiu uma edição do Diário da Garçonnière, uma edição maluca, uma coisa de louco, um facsímile daquele livrão. O Diário da Garçonnière, para quem não conhece, é um livro desses comuns que havia, que vendia nas papelarias em São Paulo, de folhas em branco. E os frequentadores da Garçonnière começaram a fazer ali anotações. E aquilo traça um cotidiano da vida daqueles personagens, da cidade e tudo mais. E, e um grupo de pessoas muito, enfim, movidos por uma ideia que eu imaginaria irrealizável, fizeram uma edição em facsímile que é a perfeita reprodução daquele livro. Eu enlouqueci quando eu vi esse livro, mas eu era estudante, o livro custava uma fortuna, sem brincadeira, estava quase o preço de um carro, era um absurdo de caro. Eu não comprei e tal, fiquei, mas eu comecei a seguir a história, porque era um, enfim, era um livro enorme, complicadíssimo e tudo mais. E aquilo foi ficando guardado, e eu sempre fui tentando ver. Num determinado momento aí de transição de trabalho, eu imaginei escrever alguma coisa sobre este período, pensando, em primeiro lugar, no meu avô, que me contava muitas coisas sobre a cidade, andava muito comigo pela cidade, e eu tenho, até hoje, está no livro, né, um mapa de São Paulo da virada do século, que não é da minha infância, da minha juventude, é da infância, da juventude do meu avô, que ele me andando comigo, contava, olha, aqui tinha esse, que tinha um mercado e tal, o viaduto do Chara de ferro, e tinha o piso de tábua, você via lá embaixo. Então, essas histórias todas eu tinha um pouco na cabeça. Eu comecei tentando escrever alguma coisa que tivesse a ver com meu avô e tal, e depois eu não consegui, achei que não era tão interessante, e comecei a escrever sobre a Garçonnière. E aí tive a tentação de fazer um livro de história mesmo, que seria a minha tendência natural. Só que o livro, a história desses personagens, do Oswald, da Miss Ciclone, de todos eles, não dá no livro de história. Uma parte daquilo é uma coisa muito interiorizada, são muitas emoções que se entrechocam e tal. E aí eu rapidamente percebi que isso não dá um livro de história, tem que contar a história deles como um romance, que é o que era mesmo. Né? E aí eu continuei a pesquisa, e talvez o que haja de interessante neste livro é que ele é um livro de pesquisa de historiador com uma tentativa de fazer um romance e escrever de uma maneira mais literária, de uma forma que fosse acessível a qualquer leitor, não a um leitor especializado. Uhum. É. E esse foi ali que... Você puxou esse fio, né? Aí foi. Eu vou fazer essa pergunta, então, porque é justamente o que eu queria saber na próxima questão. Você é autor do Neve na Manhã de São Paulo, que foi publicado pela Companhia das Letras. Ele foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2017 e também do Prêmio Rio de Literatura, né? E eu trabalhei, inclusive, esse romance na universidade, num curso que eu dei na Casa das Rosas, e os alunos gostaram muito da estrutura do romance, da temática. E aí eu faço a minha questão, né? A gente percebe que a sua formação e a produção tem um grande e constante interesse pela cultura de São Paulo, você acabou de falar. E são temas assim cruciais
para a cidade de São Paulo e para a história do estado de São Paulo. O café, o trem, né, a ferrovia, a cidade, o grande número de imigrantes, a greve geral, a formação da classe operária. Você fala dos falares, né, das línguas, das inúmeras línguas que circulavam em São Paulo nesse momento, os imigrantes, a industrialização, os sindicatos, a greve de 17, que foi a única que nós conseguimos fazer, né, greve geral, que parou o país, e os personagens que de fato construíram a nossa história aqui em São Paulo, né? Como que você montou o livro, né? Como que você organizou essa parte ficcional, né, que você se referiu agora, essa parte lírica, né? E a matéria histórica, porque a gente trabalhou isso no curso. O seu livro foi analisado do ponto de vista, né, da articulação entre a construção da ficção e a utilização dessa pesquisa do material histórico. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi pesquisa de arquivo, como é que você fez? Ou fontes? Então, há várias coisas muito inusitadas nesta história do romance entre a Maria de Lourdes e o Oswald de Andrade, que tem a ver com a vida deles, que tem a ver com a cidade e tudo mais. Em primeiro lugar, é uma história, digamos, é um romance entre uma pessoa, um jornalista. Ele era muito rico, é fato, mas ele era apenas um jornalista, não era uma figura assim, de grande destaque naquele momento, ele ficou depois, né, ficou famoso. E uma menina de 17 anos, uma estudante da escola normal, uma normalista da escola da Praça da República. Ou seja, apesar do diário, que é uma grande fonte de informações, teoricamente isso teria que estar perdido, né? E, curiosamente, não está. A documentação sobre estes eventos é enorme, é uma coisa absurda, tem as mais diversas fontes. Primeiro que o Oswald guardou o material todo, guardou as cartas, guardou o diário dela, guardou alguns escritos, guardou inclusive cartas que ela recebeu de um ex-namorado e tudo mais. Tinha muito material pessoal que está lá na Unicamp. Esse espólio está na Unicamp? No Alexandre O Eulalio? Oswald está no IEL da Unicamp. Né? E muito bom, legal lá, acesso perfeito. Então, havia uma quantidade enorme de informações e o Museu da Imagem e do Som também fez, em 1990, quando se deu o centenário do Oswald, o museu fez um grande seminário e reuniu todos os personagens que estavam vivos, inclusive a bailarina, que estava violando, né, a Carmen Barroso, e muita gente estava lá, e aquilo está tudo gravado. Então, está tudo perfeito. Ou seja, quando eu me vi frente ao material, falei, pô, isso aqui não acaba mais, muita Uma coisa. mina. Eu consegui os diários de classe da Maria de Lourdes, lá no Caetano de Campos. Ou seja, havia muito material, os dias que ela faltou, lista de presentes, porque às vezes eu coloco no diário, olha, ela faltou na escola e tal. Aquilo tudo é verdade. Como eu tinha o diário dela, eu sabia quando ela estava, não estava, esse dia ela faltou. Isso me ajudou porque ela matava a aula para ficar com o Oswald, né? Na Garçonete, participar lá da roda de intelectuais, né? De futuros literatos que ela queria participar e tudo mais. Então, havia muito material. Para mim, a dificuldade de pesquisa não é relevante. Eu fiz pesquisa a vida inteira, para mim é muito fácil. Enfim, essa coisa de fazer pesquisa não é dificuldade. Para mim, difícil era escrever um romance, né? Que eu achei que eu ia ter mais, enfim, não ia ser fácil. E eu aprendi a escrever escrevendo, no fundo. Né?
A fazendo. gente vai falar sobre isso mais para Eu frente, que eu fui quero... descobrindo como é que se fazia, né? A pesquisa eu não tinha medo, mas escrever um romance é mais assustador, né? Então, no Neve, você se dedica a um lado assim um pouco desconhecido do grande público sobre Oswald de Andrade, né? Só sabe, por exemplo, que ele tinha um lado volátil com as mulheres. Quem é da área de letras ou quem se interessa por esmiuçar um pouco, né, essa história da literatura, as biografias dos grandes escritores e tal. E você mostra esse lado do Oswald, né? E o eixo central, como eu disse, da Fundação este ano é o mote Outras Narrativas, Outros Olhares, né? Eu achei interessante mostrar este livro que trata, como você acabou de falar, dessa micro-história, né? Então, são duas correntes que vão, né? São dois rios que correm juntos dentro do livro, né? A macrohistória, que é a história de São Paulo, a história da cidade, a história do país, da formação, da industrialização, da classe operária, e ao lado vai essa microhistória desses personagens que depois vão entrar para a história da literatura e ter um grande conhecimento e atingir o grande público, né? A Ciclone, Maria de Lourdes ou Daisy, ela existiu de fato e teve uma relação com Oswald que foi bastante turbulenta. Eu queria que você falasse um pouco desse Oswald, sobre ela e como que você tomou conhecimento desse lado do escritor. Ela era mais moderna do que ele, no fim das contas? Ele não deu conta? Isso nem a dúvida. Mas então, primeiro eu estudei muito o Oswald e neste livro eu trato de um Oswald que de fato ele é pouco conhecido. Uhum. O Oswald de Andrade, assim como também o Mário de Andrade, mas menos, eles eram autores, vamos dizer assim, arquivados. Eles pertenciam digamos, à história da literatura brasileira, por causa da Semana de Arte Moderna e tudo mais, mas eles, como autores, estavam arquivados. No final dos anos 60, dois eventos ressuscitam estes autores. Primeiro, o Oswald de Andrade, quando, em 67, quando foi montada a peça O Rei da Vela, Uhum. no Teatro Oficina, que é um texto secundário do Oswald, mas foi feito da fase mais esquerdista, mais radicalmente comunista, que ele passou de 33, e foi feita uma leitura absolutamente panfletária e linkada à ideia do tropicalismo que estava surgindo naquele momento e tal. Então, o Oswald de Andrade teve uma ressurreição nesse momento. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa no ano seguinte com o livro Macunaíma, que também fazia parte das antologias, mas ninguém lia, que foi filmado pelo Joaquim Pedro de Andrade, um Sim. filme delirante, e é um filme realmente que marcou, né, naquela época, de fato, indubitavelmente é um filme marcante, e com Paulo José, o Grande Otelo, A já que é Grande o filme. Otelo, é. O filme tem coisas absolutamente geniais. E ressuscitou. Então, este momento do final dos anos 60 ressuscita esses autores que estavam mais ou menos arquivados. Só que o Oswald, que foi ressuscitado, é esse Oswald iconoclasta, mais ou menos O que radical. roto, né? Isso é um boquiroto, ele foi a vida inteira. Né? Isso aí não tem. Sempre foi, não há variação. Mas muito esquerdista e tal. E aí eu pego o Oswald, que é completamente diferente. Ele é um dandy, um filho de boas famílias paulistanas, com um pai muito rico e muito elitista, e ele constrói ele funda em 1911 uma revista que era muito moderna, de fato, muito moderna,
muito divergente daquilo que se fazia no Brasil, principalmente em São Paulo naquela época, que é o pirralho. Pirralho. Uhum. Pirralho tinha o Voltolino, que era um grande caricaturista, desenhista. Então, aquilo era uma coisa muito inovadora, mas era dirigida à alta roda. Ele falava com os pares dele, com a alta sociedade, com a elite paulista. Esta era a postura do Oswald deste período. Então, eu acho que eu mostro, ele causa um certo estranhamento, porque o Oswald de Andrade, que é visto hoje, é visto sob o ponto de vista dessa redescoberta do final dos anos 60, que destaca o fato de ele ter sido comunista, ter sido radical num determinado período e tal. E o Oswald que eu estou mostrando ainda é muito conservador. Muito, né? Muito conservador, como ele era de fato, né? Depois, quando ele abandonou o Partido Comunista, ele voltou, né? Ele sempre muito conservador, muito religioso, né? Sempre com a Nossa Senhora da Aparecida, aquelas coisas. Então, ele, enfim, tem muitas fases, e eu pego esta fase que ele é muito divergente desta imagem que se fixou dele, né? Ele tem um comportamento meio errático, né, politicamente falando. Sim, não há dúvida. Enfim, ele era muito rico, acabou perdendo a fortuna do pai, que era enorme. A família, o Oswald era dono do trecho de São Paulo que vai desde os fundos lá da Faculdade de Medicina, na Doutor Arnaldo, até quase o Rio Pinheiros, até o começo até a região lá da Igreja de Pinheiros. A Igreja do Calvário, que existe até hoje na esquina do Doutor Arnaldo, foi doada para a Cúria pelo pai do Oswald. Ele era dono daqueles terrenos todos. Né? Esses elementos, inclusive, aparecem no romance. Você fala dessa relação do pai com o mundo imobiliário, sobre a religiosidade da família, né? Sim, a família era muitíssimo religiosa e o Oswald também. Deste ponto de vista, ele nunca foi rebelde, nem transgressor. Ele sempre foi muitíssimo religioso. Embora fosse disciplinado, né? Porque ele casou com várias mulheres, 7, ele fazia a sua própria cerimônia de casamento lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida, que ele ia frequentemente para dar promessa e tal. E ele meio que fazia uma cerimônia informal, né, lógico, com as mulheres com quem ele se casava, porque ele, né, casou 7 vezes. Ou seja, ele era disciplinado, mas crente, nem a dúvida. E aí vamos falar da Daisy Michipone. Ela era uma menina, estudante na escola normal. A escola normal era o ponto mais alto na educação de uma mulher que era possível naquele tempo, né? E frequentavam a escola normal 2 tipos de moças, as que precisavam, ou que supunham que iam precisar de uma profissão, poderiam ter que trabalhar para se sustentar, ou que queriam trabalhar para se sustentar, e as moças de boa família que queriam ter mais cultura, ter uma formação mais completa e tudo mais. E é onde as mulheres podiam chegar, as universidades e faculdades ainda tinham pouquíssimas mulheres, pouquíssimas. A Daisy queria escrever, ela também queria ser uma escritora. Então, a junção dela com o Oswald de Andrade se dá por vários motivos, né?
mas ela é apenas uma menina. Quando eles se conheceram, ela tinha 17 anos. Né? E o romance durou até quando ela completou 19. E ele já era bem mais Então, velho, né? ele tinha 10 anos mais que ela, Uhum. exatamente 10 anos mais que ela. Né? Mas ele já era adulto, enfim, né? Tinha muitos recursos. Então. Ela, evidentemente, quer dizer, ela era uma figura muito peculiar. Primeiro porque ela deixou uma impressão duradoura, ela era apenas uma menina. Então, por exemplo, se a gente olhar no livro da Ecléa Borges, Uhum. Helena em Memória de Velha, Uhum. que ela fez nos anos 70, uma série de entrevistas com pessoas já de muita idade, Uhum. falando do passado. Tem 3 referências a Maria de Lourdes, real. Ou seja, a figura é uma, imagina, as pessoas lembravam dela, lembravam que ela pulava o muro lá para encontrar o Oswald de Andrade. Essa história era lembrada. Então, ela é referida pelo Menotti do várias pessoas, Uhum. Menotti do Picchia, vários dos escritores que conviveram, o Monteiro Lobato, todos falaram dela. Ela era muito impressionante, ela tinha uma personalidade muito Forte, né? marcante. E ela mais forte que o Oswald, né? Quer Uhum. dizer, no final do livro, a gente pode chegar à conclusão, depende de cada leitor, que ele não deu conta dela, né? Uhum. Ele se assustou, né? Ele se assustou muito, né? Não pouco, muito, né? E ela dizia coisas, documentadamente, ela dizia coisas. Se você pode, por que eu não? Uhum. Por que, Que que era você inimaginável não? nesse momento, né? Bom, então, enfim. E ela deixou uma impressão viva, marcante em todo mundo que a conheceu. Uhum. Deixou muitos testemunhos. O que é estranho, né? Para uma menina de 19 anos, que não é É. artista, nada, né? Não Uhum. tem internet, não tem coisa nenhuma, não é assim, né? Então, acho que havia, né, realmente uma força interna aí, que é a beleza do personagem, nem a dúvida, mais forte que ele. Então, agora eu queria falar de um aspecto do seu livro, que é o aspecto gráfico. Eu vou mostrar aqui para quem não viu, essa capa lindíssima. Eu fiquei apaixonada por ele quando eu vi na livraria. Eu falei, não, eu tenho que levar, porque é uma fotografia em preto e branco, né, do grande Gansley, que é um ícone, né, deste momento, pelo Sim. trabalho dele, do Guilherme, né, pelo trabalho dele na Light. Inclusive teve uma exposição recente no Museu da Energia, com os flocos de neve em alto relevo, é de uma delicadeza, de um rigor, enfim, uma atenção. Eu fiquei apaixonada pela capa. E a foto da cidade nesse começo do século, os carros, as lojas, tudo em preto e branco, né? Essa capa e o próprio título, né, Zé Roberto, eles são um convite à leitura. É tipo um anzol, né, para o leitor que vê nesse título, primeiro, algo extremamente inusitado e quer descobrir como foi isso, né? E essa tal dessa neve, que a gente chama de neve, mas eu queria que você falasse um pouquinho, do dia 25 de junho de 18, o único dia em que a gente pode dizer que houve algo parecido com o que seria uma neve, né, sutil na nossa capital. Ela também tem remete, né, a um apelo sensorial frio, quando a gente pensa na trama e no evento, né, que vai ser o desenlace dessa micro-história entre a morte da Miss Ciclone e o choque por Oswald, né? Então eu queria que você falasse um pouco de tudo isso, do tratamento gráfico do livro e desse desfecho. Eu colaborei na feitura da capa, que foi feita pela Companhia das Letras, mas eu tenho muita afinidade com essa questão da iconografia de São Paulo. Uhum. São Paulo talvez seja a única cidade do mundo que as pessoas amam no passado.
As pessoas se encantam com a cidade que já foi. Com São Paulo de hoje, todo mundo mais ou menos, né? Muito complicado, muito bagunçado e tal. Mas as pessoas têm uma afeição pela cidade do passado muito mais do que do presente. Eu também tenho, não é que eu não gosto, mas eu sou muito ligado a esta São Paulo do passado, como eu já falei. E para mim, era muito claro a efervescência da cidade neste período. São Paulo, em 1890, tinha 64 mil habitantes. Em 1920, na época do livro, né, 18, 17, 18, tinha 500 mil. Nossa, Há um período, entre 1890 e 1900, que a cidade cresce 14% ao ano. Vocês imaginam que pode ser isso, né? A cidade é um cogumelo, é uma coisa louca. E ela cresceu extraordinariamente num período muito curto. Então, esta efervescência da cidade, essa cidade crescendo, ficando cada vez mais rica, tendo cada vez mais gente, línguas diferentes, vinha gente de todos os cantos do mundo, se ouvia todas as línguas nas ruas, né? E isso eu quis passar no livro. E as fotos da cidade, eu acho que elas refletem isso, né? Aquela arquitetura eclética, aquela variedade de estilos que se sobrepunham, né? Que o Mário de Andrade detestava, mas para nós aqui é bonito, né? A gente gosta. E esta coisa, né, de movimento e a coisa da velocidade, né, que é da época do modernismo, né, da velocidade, do movimento. São coisas que não eram literárias, estavam acontecendo mesmo, né? A cidade vivia este boom de crescimento. Isso eu queria, de alguma maneira, mostrar. E o título tem a ver com o fato de que o livro conta uma série de coisas inusitadas que nunca mais se repetiram. A neve, evidentemente que essa neve é uma licença poética, literária. Não é que houve neve de fato, mas houve uma, tecnicamente, se chama sublimação da névoa. A temperatura ficou tão baixa, chegou a 3,8 negativas. É a menor temperatura registrada em São Paulo. E a névoa da manhã, ela congelou, ela passa do estado gasoso para o sólido e caiu sobre a coisa. Chama-se sublimação da névoa. Isso aconteceu, mas foi um inverno extremamente frio, foi a pior geada da história de São Paulo, nunca aconteceu. E é isso que o meu livro tem, a greve, que é a maior greve que já houve em São Paulo, no Brasil, né? A cidade parou, não é que praticamente ela parou mesmo, né? Nada funcionou. A geada, um frio extremo, a gripe espanhola, que paralisou a cidade por 2 semanas completamente, e aí as pessoas de fato não saíam à rua, os carros não andavam, não tinha ninguém, né? Só via o pessoal da Polícia da Saúde, uma coisa muito mais grave do que esta que nós vivemos. E a Daisy, né? Que também é um fenômeno. A mixiclone é um fenômeno inusitado. Então, o livro é um livro de fatos, de eventos inusitados que nunca se repetiram. E a Daisy, a mixiclone, a Maria de Lourdes, ela se encaixa perfeitamente, porque ela é uma mulher no limite das possibilidades de uma mulher
podia viver naquele tempo, que é um pouco além do limite, né? Não, Sim. além do limite, né? Viu, Zé Roberto? Pois não, pode continuar. Não, pode Não, continuar. e acho que a ideia de chamar o livro de Neve na Manhã de São Paulo é um pouco esta, quer dizer, o livro trata de coisas que são um pouco esdrúxulas, né? Pô, São Paulo não leva, né? Mas então, mas isso Mas lindo acontece com a título. gente vê, né? Lindo título, linda foto, linda história. Eu li de uma sentada, né? Conversei, indiquei para várias pessoas, dei de presente, meu pai leu, todo mundo achou maravilhoso o livro. Então, nesse romance tem uma cartografia afetiva da cidade de São Paulo. A gente lê e tem ali vários lugares, a gente pode fazer um mapa daquilo, inclusive no final eu vou mostrar um teórico que trabalha com mapas de literatura, e você evoca, né, em várias passagens, a tal Garçonnière do Oswald, na Líbero Badaró. Ali se reuniam os grandes nomes, né, daquele que será o grande movimento que transformará definitivamente a paisagem cultural da capital. Como que você vê essa relação que nós temos com este eixo, esse centro histórico, retratado no livro, a sua preservação que deixa tanto a desejar, eu acho, né? Você encontrou esse apartamento, nós estamos apagando nossa história, né? Como que isso se liga? Então, a história da Garçonnet, a minha história com a Garçonnet, eu acho que é um resumo perfeito do que é a cidade de São Paulo, este centro histórico, né? Porque eu queria, como eu fui percebendo que as referências históricas me ajudavam muito e enriqueciam muito o livro que eu estava fazendo, eu falei, eu quero mais, eu vou atrás das referências. Então, eu queria ver o prédio, eu queria localizar o prédio, eu queria achar uma foto do prédio para poder descrever ele melhor e situar os personagens aí. E nós fomos no arquivo lá da prefeitura procurar, né? Eu sabia o endereço, o Plantas, Oliveira né? Badaró 67, é famoso, e eu fui tentar ver o que significava aquele número 67, porque a numeração mudou muito, né? E mudou de lado e tudo mais. Aí eu fui vendo e eu localizei o prédio que seria o número 67 naquela época. E aí, lá no arquivo da prefeitura, que é muito bem organizado também, nós fomos lá, com minha assistente, que me ajudou muito, Fernando, procurar as plantas. Nós achamos a planta. Quando a gente viu a fachada do prédio desenhado, nós já vimos esse prédio. Ah, ele está Prédio lá mais ainda? lindo. E aí falou, não, nós vimos esse prédio. Aí a gente fotografou com celular e fomos lá ver, conferir. E o prédio estava lá, claro, né? E ninguém tinha ideia de que o prédio estivesse lá. Na época estava fechado e a gente levou 6 meses para poder entrar no prédio, Nossa. negociando e tal. Mas o prédio estava lá, abandonado, absolutamente fechado. Tinha um locatário, mas estava fechado. E isso é um pouco o que é a cidade de São Paulo. Se a gente der uma volta na rua Líbero Badaró, na rua São Bento, na rua Direita, você encontra marcas enormes do passado, que ainda estão lá. É uma delícia aquele pedaço, né? Pois é, mas a cidade ela foi perdendo as conexões. Então, você passa na frente dos prédios e você não sabe nada, você não tem ideia de onde é que ficavam as coisas. Do meu ponto de vista, você falou em geografia afetiva, de fato, mas eu tenho essa memória afetiva, que é do meu avô, que me dizia, olha, aqui ficava a Sé. Eu casei aqui nesta igreja, ele casou na velha Sé. Né? Falou, a igreja ficava aqui, aqui tinha o largo, tinha lá os tilburies, né? Os carros
os táxis e as carruagens de aluguel. Então, essa coisa, a Rua Direita, que é uma rua de grande comércio. Então, eu tenho essa memória afetiva. Mas a cidade perdeu isso, né? Assim como tinha perdido a localização do prédio da Garçonnière e estava intacto. Quando eu entrei a primeira vez, a Garçonnière estava intacta. As maçanetas, as portas, as janelas, o forro de madeira. Agora ela está ocupada, foi um pouco reformada, não tem o mesmo impacto. Mas quando eu entrei a primeira vez, nós entramos... Foi uma emoção, né? Eles estão aqui, né? Então, pensar que todo Estão, mundo passou por está ali, todo né? mundo aqui, né? E é isso, quer dizer, tem muita coisa do passado da cidade que está aí, né? E as pessoas têm dificuldade de ver, né? Então, Por causa enfim, da falta de cuidado mesmo, né? Que é preciso ter cuidado com a história, né? talvez uma desvalorização que o brasileiro tem com as suas coisas, com a sua história, com a sua cultura, né? Eu acho que, enfim. Em outras cidades não é assim, né? É em São Paulo. Você vai para Salvador e as pessoas preservam tudo, né? Em Recife, menos, mas as pessoas preservam. Em muitos lugares de São Paulo, em muitos lugares do Brasil, a memória é preservada. São Paulo é que tem essa coisa de se reconstruir o tempo todo, né? A cidade ela vai perdendo as suas conexões, né? Tanto que São Paulo anda, né? Ao contrário de outras cidades. O centro vai se deslocando, né? Então, ele vai descendo, ele sai do centro, vai para Paulista, depois desce lá para baixo, vai para Faria Lima, agora está na Marginal, quer dizer, o foco vai andando, né? E o que fica para trás se desvaloriza. Isso é um problema. Bom, vamos falar um pouquinho desse pessoal que estava circulando na Garçonnière. Eu queria pegar um escritor também bastante polêmico, bastante controverso, e que seria assim um contraponto ao Oswald, mas que está ali naquela história, circulando na trama, andando, indo às reuniões, que é o Monteiro Lobato, né? Sim. E o Ouro-Pês, ele foi publicado neste ano de 1918, né, nesse momento, né, dos eventos da trama do livro, o mesmo momento desses episódios. E ele está ali, frequentador da Garçonnière, mesmo que ele fosse casado, ele ficava na dele, mas ele ia lá para encontrar o pessoal, porque era um lugar de encontro. Esse diário da Garçonnière, ele é uma mina de informações sobre a história social da cultura, né? Da Sim, história social. Hã? nem a dúvida. Né? E apesar do Lobato, a presença do Lobato, eu pensei, né, uma questão que eu te faço, ele é assim um clin d'œil, né, é uma piscada de olho para o leitor, tipo, fica atento, porque ele é um símbolo desse Brasil decadente, né, nesse Brasil que está em vias de desaparecimento diante da pujança da cidade de São Paulo, né, e isso vai aparecer nos escritos do Lobato, né, a cidade que mais cresce no mundo, nós podemos pensar isso? Você pensou nisso? Então, eu tenho uma relação complexa com o Lobato. Eu leio muito, já li muito e acho que ele retrata muito o período que ele viveu. Ele é ele é um escritor extraordinário, né? Eu brinco aí com meus amigos que quando você quer escrever, você não deve ler o Monteiro Lobato, porque desanima, né? Porque ele escrevia com uma tal facilidade, né? Qualquer texto, aquelas cartas dele são cartas, coisas informais, os textos são tão saborosos. Deliciosos, Se dizer que você vai escrever, é melhor no meu Lobato, porque não incentiva. Mas o Lobato estava estreando neste período. Ele estava recém-chegado a São Paulo, ele tinha vendido a fazenda e tal. Ele sempre quis ser escritor, desde estudante.
o grupo dele, ele também tinha uma espécie de garçonniere, uma república lá no Belém, chamado Minarético, que tinha uma torre e tal. E lá também tinha um grupo de literatos mais 15 anos antes, né, desse período. E ele sempre quis, mas ele foi ganhar a vida, cuidar da fazenda do avô, que ele herdou. Quando ele vendeu a fazenda, ele veio para São Paulo e começou a publicar. O Estado de São Paulo, o jornal, o acolheu muito bem, e ali ele foi se estabelecendo. Uma curiosidade, por exemplo, que o original do Peixe, a prova que ele estava corrigindo, que ele levou para a Graçonière, sim, é verdade. e ele esqueceu lá, né? Esqueceu, ficou tão E eles perturbado. anotaram, né? A Ciclone deixou o Lobato tonto. Ele saiu daqui e esqueceu o original do livro no meio das almofadas lá do sofá de ramagem lá que eles tinham, né? E, enfim, eu acho que o Lobato, ele, de certa maneira, é um contraponto ao Oswald, mas eles são muito mais próximos do que parece. Eles têm ideias muito parecidas. Eles são lidos de maneira antagônica. Mas, se você olhar os escritos, há mais proximidades do que antagonismos. Eles tiveram lá uma questão que é de ordem estética, né, por causa da exposição da Anita Malfatti. O Lobato nunca aceitou bem a pintura moderna e tal, ele desenhou e aprendeu a desenhar e tudo mais. Ele também queria pintar, de certa maneira, mas, enfim. Mas, fora isso, eles são personagens muito próximos, né? Muito... Vem do mesmo grupo também, né? Vem de formações mais ou menos diferentes, mas fazem parte dessa elite paulista, que é movida por ideias mais ou menos uniformes, né? que pelo menos penetram em todos os seus membros. Né? Há muita polêmica com referências consideradas racistas do Monteiro Lobato, que acha uma leitura muito reducionista. Lobato, ele expressa a linguagem que é do tempo dele, que é a mentalidade, normal, né? É a mentalidade. E o Oswald também, quer dizer, é que o Oswald ele não é, digamos assim, não se perseguem as referências, mas as referências do Oswald, às vezes, chegam até a ser grosseiras. Não que ele fosse exatamente racista, mas existia uma maneira de ver o negro como uma pessoa diferente. É um pouco do tempo dele, claro. né? E isso também a compreensão do mundo, ela vai evoluindo, quer dizer, como as outras ciências, né? As pessoas vão entendendo o mundo de uma maneira progressiva, né? Quer dizer, nós sabemos coisas que eles não sabiam, né? Isso vai, né, alterando a maneira de ver, claro. a nossa maneira de ver. Isso é fundamental, né? Você não pode pegar um personagem de 100 anos atrás e dizer, olha aqui como ele falava coisas que a gente não aceita. Bom, é claro, ele viveu 100 anos atrás. Isso muda tudo, né? Lógico. É uma mudança de qualidade. Então, eu lendo o seu romance, eu pensei num teórico que é o Sérgio Miceli. Tem alguns que trabalham sobre esse período, se dedicam a fundo a este período, mas o Sérgio Miceli ele trabalha um veio que você vai explorar no romance, que é a questão, né, de analisar esse momento, destacando a efervescência da capital, a sua relação com as vanguardas europeias, que aparece também no romance, né, as elites e o empresariado paulista. Aquela São Paulo era mais interessante que o Brasil de hoje, ou as coisas ainda acontecem muito no eixo Rio-São Paulo? São Paulo é uma cidade provinciana, né? E muito inferior ao Rio de Janeiro de todos os pontos de vista.
Aham. E os paulistas não suportavam isso, né? São Paulo era menor, do ponto de vista cultural, era uma província. O Uhum. próprio Lobato, de quem nós estamos falando, ele chegou a cogitar de mudar a revista do Brasil, que ele editava aqui em São Paulo, para o Rio de Janeiro, para que a revista tivesse uma maior repercussão. Ou seja, São Paulo, de fato, é uma província. Então, isso incomodava os paulistanos. São Paulo é cada vez mais rica, cada vez mais importante e tudo mais. Agora, há uma efervescência cultural que é divergente do Rio de Janeiro, né, do resto do Brasil. Não sei nem te dizer se a, se é melhor ou se a literatura, enfim, que frutificou, provavelmente não. Mas há um impulso intelectual, cultural no São Paulo, que ele é divergente do Brasil. E eu acho que a Semana de Arte Moderna, mas não só isso, quer dizer, este momento todo É o tudo, né? reflete isso, quer dizer, havia um Brasil diferente sendo construído. E o próprio Lobato é isto, quer dizer, o Lobato, para voltar ao Lobato, ele talvez fosse mais atrevido, mais iconoclasta do que o próprio Oswald. Eu vi assim, rapidamente, de relance, passou um comentário da professora Maria Gilda, Marques, que está A gente vai assistindo, falar. que falou da eugenia e tal, do Monteiro Lobato. Ele escreveu um livro, que é O Presidente Negro, é Isso. um livro de eugenia. Aham. Pô, imagine, né? Então, quer dizer, quer dizer, é uma coisa complexa, é difícil de, não é apreensível à primeira Simples, né? vista, né? Aham. Há muita, quer dizer, há muita diversidade, de fato, De fatores, né? nessa cultura e um entrechoque de ideias e algumas até que depois foram totalmente abandonadas. Né? Ele se Mas retrata várias vezes, né? pois mas o próprio Oswaldo mudou de ideia 500 vezes. Mas esta efervescência, eu acho que é muito cativante, muito atraente deste período. O Uhum. próprio Mário de Andrade, né, que, embora fosse mais, digamos, acadêmico, não sei, não é acadêmico, mas enfim, fosse um mais reto, né, menos volúvel, mas ele também era transgressor, né? Uhum. De um certo ponto de vista. Então, há enfim, acho que essa efervescência cultural deste período ajuda a explicar, não é que explica, não é nada disso, mas eu acho que ajuda a compreender aquele movimento que se deu no território das elites paulistas, que foi a Semana de Arte Moderna. E não tem a ver com o Oswald de Andrade, lido em 68. Tem mais a ver com o Oswald de Andrade, que está no meu livro, que Certo. fala para as elites, que quer ir para a Europa, que vive um pé no Brasil, um pé em Paris e tudo mais. Quer dizer, ele é esse bom vivant internacional que ele foi durante os anos 20, né? Uhum. Ele perdeu tudo e mudou de lado. Aí ele virou comunista.
só não Isso. querendo me estender muito, mas ele era tão assim radical consigo mesmo, que ele era um dandy, ele se Era um dandy. vestia no Carnicelli, que era o alfaiate mais caro de São Paulo, custava 200 mil reais, um terno, uma fortuna. Né? Ele tinha um Cadillac logo antes dos anos 20, 19, ele já comprou um Cadillac e tinha um carro que ele andava para cima e para baixo. Ele era um jovem rico e ostentando essa riqueza. Depois que ele conhece a Pagu, depois de 30, ele se converte ao O Partido comunismo. Comunista, mas ele não era comunista, a Pagu era, né? Uhum. Mas influenciou ele muito. E ele se converte ao comunismo numa época do Partido Comunista, que é a época do obreirismo, né? Uhum. Onde a classe trabalhadora, a classe operária tinha que prevalecer sobre os intelectuais e tal. E tem uma foto famosa dele, que está com um capote, um chapéu, e parece um agente da KGB, fantasiado de comunista, né? E ele tirou o filho dele, né, o Nonet. O Nonet estudava na Suíça, em colégio de milionários. Ele tirou o filho do colégio na Suíça e matriculou no Liceu de Artes e Ofícios, Nossa. aqui em São Paulo, para ele ter uma profissão boa de proletária. Aí você imagina o pobre do Nonet, que falava francês, vivia na Suíça. Ele foi aprender a trabalhar com gesso no Liceu de Artes e Ofícios. Uhum. O pai virou comunista e Que achava que loucura, o né? capitalismo ia acabar, tinha a crise de 29, que o dinheiro não valia mais nada, que a propriedade não tinha importância nenhuma, e ele começou, e aí ele se pôs ainda mais. Então, esse radicalismo é relevante. O Zé Roberto, falando um pouquinho agora do narrador, né? Você não podia, bom, quer dizer, você podia, mas contar a história do Oswald de Andrade e a sua relação com a Ciclone, você escolheu muito bem o narrador, porque é um narrador que é muito menos suspeito do que o Oswald, né? Não podia E o narrar. narrador. É? O Oswaldo não podia narrar. Não podia narrar. Não pode Então, ser ele. o narrador do Neve, né? O Pedro Rodrigues de Almeida, que é um amigo, né? Ele tem uma relação muito particular com o Oswald. Ele tem uma mistura aí de ciúme, de cobiça, de desejo de ter aquela vida que o Oswald tem, né? Como que foi a escolha e a construção desse narrador, né? Foi o É, único que não fez sucesso como escritor, né? Do grupo. o que a gente sabe o Pedro Rodrigues de Almeida é um amigo da fase de juventude do Oswaldo. Ele é o único personagem do livro que é mais ficcional. As Aham. referências principais dele são reais. Né? Ele, de fato, foi delegado lá em Tatuí, ele, Tatuí. de fato, era um jovem escritor, foi colega do Oswaldo e tal. Não fez sucesso, nunca. Uhum. Ele virou promotor público, enfim, não se afastou da vida literária e tal. E aí, a partir destas referências, eu construí literariamente, ficcionalmente, um personagem que fosse capaz de contar aquela história e sintetizasse, inclusive, a relação dúbia que todos da garçonete tinham com a Ciclone, né? Ciclone, isso. Porque ela encantou todo mundo aí, todo mundo. Aham. Ela era uma mulher que não existia, né? Ninguém nunca tinha visto um personagem como ela, né? Uhum. Era muito fora do senso comum, né? E então ela encantou eles todos. E o Pedro, ele reflete um pouco este personagem mais comum que, afinal de contas, vive uma vida chã, mas
mas sem brilho, simplesmente toca a vida e olha para o passado com uma certa nostalgia. Foi a forma, né, que eu encontrei de contar esta história, tendo um narrador participante, mas nunca poderia ser o Oswald, né? O Oswald era parte Suspeito. suspeitíssima, não dava, eu não podia ser ele. É através desse Pedro que a gente vê, né, a cidade de São Paulo, ele se desloca e vai descrevendo a cidade, fala sobre os comportamentos do Oswald, ele é meio que um amigo do leitor, assim, né? É amigo do autor também, né? É, do autor também. O autor se mete um pouco ali, né? E muito do que tem meu no livro é que está no Pedro, né? Que eu vou Viu, José contar. Roberto? Quais as heranças do modernismo na São Paulo de hoje? O que você vê, assim, que ainda nos ligam a esse momento? Que pergunta difícil, hein? Não sobrou muita coisa, né? Não, enfim, os modernistas, eles foram ressuscitados, principalmente no final dos anos 60, como eu já falei, ah, intelectualmente, né? Quer dizer, do ponto de vista da história intelectual, eles estão, digamos assim, nas primeiras filas. Mas a literatura que foi produzida, a produção intelectual deles, ela nunca alcançou o público, né? Eu li todo o Oswald, eu juro por Deus, eu li todo, porque o Oswald é muito autorreferido, né? Então eu queria também ler para ver, porque volta e meia ele conta lá um negócio que é verdade, que é um caso real que está lá no meio dos livros dele, né? Então eu li bastante o Oswald, li tudo. Mas não é uma leitura fácil. Não, é. Como o próprio Mário de Andrade também não é. Ou seja, os autores modernistas nunca alcançaram, de fato, o público, na minha avaliação. Quer dizer, eles recuperaram a sua história, o seu papel na história intelectual do Brasil. Mas eles não alcançam, digamos, o público, né? A visão que a gente tem de personagens ou de eventos da Semana de Arte Moderna são sempre resultado de transcrições, ou do filme do Joaquim Pedro, ou de coisas que a televisão fez. Quer dizer, muito pouca gente leu o original, leu o autor, né? E, desse ponto de vista, eu acho que o papel deles no mundo que a gente vive não é tão importante quanto a gente poderia imaginar. Quer dizer, não é uma literatura que penetrou. Que penetrou, é. Ela fica no ambiente intelectual e a gente estuda, lê do ponto de vista acadêmico, né? Mas não acho que tenha leitores assim, leitores comuns que não estou querendo estimular a leitura, acho que vale muito a pena. Mas ela não é fácil, né? Os Não é uma alunos têm, leitura tão... em geral, os alunos têm muita dificuldade para ler Macunaíma, é um livro complexo, né? Mas é Os, difícil. é difícil mesmo. Eu estou lendo Vocês, agora o Macunaíma, nessa pandemia eu fui refazer leitura, que você vai lendo, né? Eu li Moby Dick, que eu não tinha lido até hoje, pô, você tem que ler Moby Dick. Moby Dick. Tem que ler Guerra e Paz, não li ainda. Vou ler um dia. E eu estou lendo agora, estou lendo Macunaíma. Um pouco por curiosidade de ler de novo, que a gente leu há muitos anos no atrás. colégio, né? É difícil de ler mesmo, É. não é fácil. Não é
não é uma literatura que seja acessível, né? É. Então, eu vou pegar esse gancho aí. Você não vem de uma formação literária. Como que é escrever ficção? Foi fácil em que sentido? Foi difícil? Foi prazeroso? Você considera que todos podem vir a se tornar escritores ou pensa que são necessárias algumas qualidades, né, essenciais para conseguir isto? Não sei responder o que precisa para ser escritor, eu não saberia responder. Precisa ler, eu acho muito. Uhum. Acho que foi prazeroso? Com certeza. Eu tenho muito prazer em escrever e tenho muito prazer na pesquisa. Mas isso não é da literatura, é do historiador, né? Eu quero saber, quero descobrir, porque eu sei que tem um lugar onde aquela história vai ser revelada. Né? Uhum. Então, essa curiosidade, né? Eu tenho. Agora, se é difícil, é difícil. Acho que escrever é difícil, não é fácil. Ler também é difícil. Existe digamos, uma certa tendência de dizer, não, ler, tudo é maravilha, todo mundo tem que ler e tal. Não é assim, quer dizer, não é tão fácil. É. Não é no Brasil que não é todo mundo que lê, em qualquer lugar do mundo. Você ouve uma música em 3 minutos. Eu É. que gosto de música clássica, Uhum. ouço uma música de 1 hora, 1 hora e meia. Uma ópera leva 2 horas, Pois três é. horas. Pô, mas um livro você precisa de, no mínimo, uma semana. Uhum. E, às vezes, as demandas Não intelectuais permite. que um livro tem são muito mais complexas do que de você ouvir uma música. É, o tempo da Então, literatura é outro, né? Dessa o tempo é realidade outro. 24 horas, né? Você não pega um livro, dá uma lida e amanhã a gente conversa. Não é assim, né? Então, a leitura demanda um certo esforço. Ô, Então, José a Roberto, é pior. eu tenho uma pergunta aqui que a professora Maria Isilda também colocou, eu agradeço até porque é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Você imaginou um leitor ideal para esse romance enquanto você escrevia? Como que é seu processo de escritura? Você escreve todo dia, você deixa marinar, depois você retoma? Como que você estruturou os capítulos? Olha, eu não imaginei um leitor específico. Eu tinha muita preocupação, não é porque eu tinha muita preocupação, porque o livro ele é muito feminino. Uhum. E eu sou homem, né? Então, isso é uma barreira intransponível. E tinha muito presente um ponto de vista feminino. Uhum. E eu achava, continuo achando isto um obstáculo tremendo, quer dizer, isso é muito, muito complicado. Na realidade, os meus leitores são 70% mulheres. É. Isso eu tenho claríssimo em todos esses contatos. Esse livro alcança muito mais mulheres do que homens. Talvez tenha dado certo, talvez tenha conseguido. Este é um problema que eu, enfim, acho que eu enfrentei. Eu escrevo mais ou menos como eu penso. Então, eu vou colocando as coisas no papel. Que eu, no momento que eu escrevo, está uma porcaria, isso aí não, né? Mas eu vou colocando a ideia. Eu trabalho em muitas camadas, muitas camadas. Este livro que eu estou entregando agora, A gente vai falar dele. está na 12ª versão. Nossa Então, eu Senhora. tenho o 12º, e para mim é absolutamente normal, eu vou pulando as. À medida que ele vai subindo de degrau, eu salvo aquele que passou e Você escreve no computador. escrevo no computador. E aí eu Certo. abro um arquivo novo, porque essas Uhum. versões são a mudança de estado Certo. do livro. Então eu Você reescrevo ajuda, você, o tempo todo. você ajuda os pesquisadores da crítica genética. A gente vai tendo o palimpsesto, assim, né? Bom, com certeza. E você sabe que eu sou tão historiador
que desse livro Neve, é a primeira vez que eu fiz isso. Eu imprimi os arquivos, botei numa caixa, tranquei, embalei e está guardado lá em algum lugar. Mas eu tenho todas as Ótimo. versões desde o começo. Mas é isso, eu vou reescrevendo, porque aí eu vou tentando melhorar. E eu acredito muito em editor também. Aham. Eu não tenho o menor prurido de ninguém mexe, não sei o quê. Eu também trabalho muito com edição, né? Trabalhei muito na televisão e tudo mais. Quando você edita, você tem o olhar aqui de fora, em geral, melhora, né? Então, eu não Viu, tenho Roberto? medo de edição e tudo mais. Mesmo quando a editora está errada, que acontece, o fato de ela estar errada, ter entendido errado aquele negócio, já é um sinal que você tem que melhorar aquela escrita. Aham. Tem que entender direito, não pode entender Então, errado. falando de televisão, TV e literatura dão um bom casamento? Não acho, não. Não? Acho que muitas vezes são linguagens muito divergentes. Às vezes você tem, é mais nítido isso no cinema. Em geral, um livro perde muito no cinema. Sim. Mas, ao contrário, são artes diferentes. Existem filmes que são infinitamente superiores ao livro. Eu uso muito no exemplo, quando eu falo, que é o Bonequinha de Luxo, Uhum. Tiffany, o livro do Truman Capote. O conto é um conto médio, está longe de ser as coisas boas que ele escreveu. O filme é sensacional. É. O filme foi muito melhorado, né? Já o filme, por exemplo, do livro dele principal, que é Sangue Frio, o filme é muito bom, é um filme excepcional dos anos 50, né? Mas é infinitamente, não alcança o livro, que está muito acima. Quer dizer, são artes diferentes. Não acho que, às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar. E a televisão hoje, ela está cada vez mais pasteurizada, né? Tudo mais, infinitas repetições da Do mesma coisa. mesmo. Aham. E isso É, facilita. agora eu queria saber de você como leitor. O que leu o leitor José Roberto Walker? Você já falou um pouquinho, né? Mas quais são os seus... Você tem, assim, autores de cabeceira? E aproveitando, né, que você gosta tanto de música, quais são os seus compositores de cabeceira? Sempre tem um do coração. Eu não tenho livro de cabeceira, eu leio muito, gosto muito de ler, leio muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, estou lendo agora o Macunaíma, Uhum. que eu estou me preparando para o outro livro, que é mais dos anos 20 e tal. Eu quero um pouco entrar nesse ambiente intelectual da década de 20. Estou tentando ler pela segunda vez o Faulkner, não é fácil. Estou lendo o Sonho Não, e Fúria, o Sonho e a Fúria. Aham. não é fácil. Não é que o leitor é burro e não consegue ler, não é fácil mesmo. É um desafio tremendo, estou tentando ler. E terminei agora de reler um livro do Vargas Llosa, que é o. Não sei se é o. Eu tenho Conversa na leitura. Catedral? Não, Conversa na Catedral eu já li Já leu? três vezes, faz tempo. Eu li o primeiro livro que eu li fazia muito tempo, eu li quando eu era adolescente, que é Pantaleão e os Visitadores. Eu li todos os livros do Llosa. Eu falei, vou ler de novo esse livro, porque eu não lembro mais, lógico. Eu li quando eu devia ter uns 16, 17 anos. Aham. Então, li de novo. Mas os autores que eu mais leio recorrentemente, o Vargas Llosa, eu leio muito os hispânicos, Ah, né? é?
mais do que os portugueses e tal. Latino-americanos, hispano-americanos? Os hispano-americanos, o Nossa, eu gosto Borges. Jorge Semprún, que é um espanhol, também comunista e tal, muito, que eu gosto muito, enfim. Eu leio muito, leio os argentinos, leio muito essa literatura latino-americana, acho interessante. Gosto da Isabel Allende, não dos últimos livros, mas dos primeiros, gosto muito. Mas o que eu mais leio, os autores que eu mais leio são o Vargas Llosa e o Machado de Assis, que eu leio sempre. Eu sempre procuro ler e tal. E os compositores? Compositores. Deve ter um monte, né? Eu gosto muito de música e eu gosto muito de Beethoven. Eu tenho Beethoven completo, várias edições e tal. Eu gosto muito, ouço muito. Eu gosto de ópera, produzi muita ópera e gosto muito de Rossini, gosto de Donizetti. Eu fiz um Barbeiro de Sevilha que percorreu o Brasil, que é essa Companhia Brasileira de Ópera. Nós fizemos 120 mil espectadores. Nossa! Uma ópera espetacular. Eu gosto muito de Maravilha. ópera é dá uma outra discussão. Dá uma Ópera outra conversa. é uma arte que está sempre à beira do caos absoluto, porque tudo desmonta aquilo aí. Alguém espirrou, aquilo, tudo desmorona, assim num piscar de olhos. Então, Tudo por um fio, né? é tudo por um fio. Então, quem faz ópera realmente é gente muito valente. Que o cara consegue fazer aquilo, era 2 horas, 3 horas, e tem que chegar no final, e é muito difícil. Eu gosto muito de ópera. Zé Roberto. O quê? Gosto muito de Beethoven. Ah, tá. Os autores, assim, dos compositores, talvez. Mahler também. Muito. Para ser um bom leitor, é preciso ser um bom apreciador de música? Ou ajuda? São coisas diferentes, né? Quem gosta de música, principalmente de música clássica, tem os requisitos necessários para a leitura, que é esta capacidade de concentração, de se dedicar um bom tempo a uma obra, porque música também é assim, né? Música clássica, você não ouve na primeira, quer dizer, na primeira você ouve, aí depois você vai ouvir de novo, você percebe. Ela é muito complexa, muito cheia enfim, de ideias, né? São muitas ideias, e você tem que perceber, tem a ideia do compositor, a do intérprete, do maestro, então, do solista, é complicado. Então, você precisa ter uma disposição intelectual para apreciar, para gastar o tempo necessário. Quem tem isso, certamente tem os requisitos para leitura e vice-versa. Leitura precisa gastar um tempo, né? Você precisa, de alguma maneira, se dedicar a ela, né? Viu, Roberto? O jornal que aparece também tem um papel importante na trama do livro, porque, né, desde o século XVIII, XIX, era o grande meio de comunicação, porque ele atingia as massas, coisa que o romance, né, não, vai mudar o tipo de relação com o público, né? Hoje isso ficou meio relativizado pelas redes sociais, né, que são, para muita gente, é fonte de informação. Como que você vê o papel da imprensa no momento do Neve e nos dias de hoje? O que mudou, o que continua, o que é outra coisa? A imprensa dessa época, e esse livro novo que eu estou escrevendo é um livro Então fala sobre ele também. basicamente montado em cima das notícias de jornal. O livro ele trata de como que a imprensa que refletia a opinião, né, a visão das elites, como a imprensa trata a greve. Então, no Neve é a mesma coisa, quer dizer, a imprensa tem um papel fundamental. Esta imprensa,
dos anos 10 é muitíssimo parecida com as nossas redes sociais. Muito parecida. Porque na imprensa aparece tudo. Olha, fulano chegou do Rio no noturno de luxo ontem. Aí dá a lista dos passageiros. E aí, tal. Ah, fulano foi lá no, num evento qualquer e estava com ele, fulano. Por exemplo, nos enterros é fantástico, porque o enterro faz a biografia de quem morreu e dos seus ascendentes ou descendentes, de acordo com a idade. Aí dá a lista das coroas que foram mandadas, dizendo, transcrevendo o que estava escrito na A fita, lá, mensagem. na mensagem. Aí dá a lista dos presentes. E às vezes são colunas inteiras, 200 nomes, 300 nomes. Isso foi a imprensa dos anos 10. Os casamentos é a mesma coisa. Uhum. Tem a família da noiva, a família do noivo, a festa, a toalete das pessoas, os presentes que os noivos receberam, né? Com muito As gafes. os presentes, olha, ganhou uma. Então, ou seja, este retrato mais miúdo da vida comum, cotidiana, que está nas redes sociais. Uhum. Porque ela está embalada como se fosse uma Uma coisa outra coisa nova, né? épica, mas na realidade são cenas da vida cotidiana, né? Uhum. Tá muito é muito o retrato do que tem na imprensa desta época, é muito nítido isso. Enfim, esta reprodução de fatos corriqueiros da vida. Então, para quem está pesquisando sobre personagens específicos, você descobre onde ele está, para onde ele foi, onde que ele viajou, se ele foi de trem, de navio, sabe tudo, né? Está tudo lá. Ô, Roberto, a gente vai ter que cortar aqui e eu queria passar alguns trechos do livro, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Eu não sei se eu passo pelo menos um aqui. Vou tentar passar um, pelo menos. Você manda. Então, eu vou passar e a gente não faz muitos comentários, né? Então, olha, selecionei alguns pontos, né? O narrador, né? Ele começa o livro, ele abre o livro falando, eu me lembro de tudo, vivo num mundo de lembranças, desculpa. Desde aquele tempo remoto, quando éramos jovens e sonhava com um futuro de glórias literárias. Eu nunca deixei de me lembrar dela mais do que dele. Você quer falar alguma coisa? Não, esse o livro, o tom do livro é um livro de lembranças, né? Lembrança de uma vida também tem a ver com a vida passada, né? As ilusões que você vai perdendo ao longo da existência, né? Você vai deixando de acreditar em determinadas coisas, vai, vai perdendo as ilusões, né? Eu acho que o Pedro, né, esse personagem, ele é um personagem desiludido, né? Uhum. Eu queria comentar só esse trecho, né? Lembro dos cheiros, lembro sobretudo do cheiro da cidade. Ela tinha um perfume próprio, que misturava a fumaça que saía constantemente das chaminés das fábricas com o gás que escapava dos lampiões de iluminação pública. Esses odores do progresso confundiam-se com os dos excrementos dos cavalos e burros que circulavam pelas cidades e com mil outros aromas pelo ar. Havia também aromas mais específicos que se sentiam andando pela rua ou mesmo dentro de casa. Lembro do cheiro, não estou conseguindo ler aqui, do café toda hora. Torrado na hora. Torrado na hora, que se podia sentir em qualquer lugar. Então é uma cartografia afetiva, né, Roberto?
Sim. Mas tem a ver também com a minha visão da cidade, né? A minha visão da cidade é essa visão afetiva mesmo. Eu tenho muitas lembranças, não são essas, mas eu tenho muitas lembranças da minha infância, da cidade. A gente vive na cidade, né? A gente não vive no país, né? A gente Aham. vive na cidade. E eu tenho as minhas, eu tenho muitas memórias, e além de ter as minhas memórias, eu tive a sorte, né, a felicidade de ter também a memória dos outros, né? Eu Aham. herdei, né, memória do meu avô, enfim, muita gente da minha família que falava muito do passado e tudo mais. Isso tudo me mobilizou. Roberto, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Do Fábio José Silva Rodolfo. Ele comenta: São Paulo é uma cidade que ainda vive do passado. Você concorda? Não, acho que não. Eu acho que a cidade tem uma relação, digamos, mal resolvida com o seu passado. O passado da cidade, de São Paulo, digamos, existe um respeito, um alarde sobre o passado da cidade. No plano das ideias, no plano concreto, como também a professora Maria Gilda mencionou aí, que eu vi rapidamente, quer dizer, a máquina passa por cima e Uhum. tal, né? Então, se você perguntar a qualquer paulistano, todo mundo diz, São Paulo, sim, né? Os prefeitos todos. Agora, do ponto de vista prático, se você tiver que demolir, e tudo bem. São Paulo talvez seja o único lugar do mundo que você pega um imóvel lindo e antigo e investe uma fortuna para transformá-lo num imóvel novo, feio, Uhum. que é o que acontece, por exemplo, na Avenida Brasil, na Avenida República do Líbano. Aquelas casas já eram lindas. É, Elas continuam lá, ninguém demoliu, elas estão lá. Só que elas se investiu uma quantidade exorbitante de dinheiro para pegar aquele lindo imóvel e transformar numa porcaria que é para igual negócios em geral, né? não, mas tudo bem, mas isso se faz no mundo inteiro. Você pega um imóvel antigo, restaura, faz ele, dá brilho e tal. Aqui você pegar na Avenida Brasil, aquelas casas eram maravilhosas. É, Todas estão lá. Nenhuma foi demolida, poucas foram demolidas. Só que viram tudo uma porcaria, uns troços, né? Uma coisa modernosa. Aquilo não dá. é. Isso é Bom, desde São Paulo. bem São Paulo. Bom, Isso. José Roberto, queria te agradecer imensamente. Nós estouramos o nosso tempo. Muito, né? Tinha outras Mas, perguntas da Selma, da Geórgia, da professora Marisilda, mas a gente vai ter que terminar por aqui. Estou super feliz de ter falado com você. A Fundação agradece imensamente, foi um enorme prazer para nós falar de literatura, né? Criar um espaço para falar de literatura. Isso é muito Isso é importante. muito importante. Isso é muito, eu Muito obrigada. agradeço muito e eu agradeço à Fundação. Acho que é muito importante criar esse espaço de discussão, sair desta repetição exaustiva sempre das mesmas coisas. É importante que se discuta outras visões, né? Olha, a Luísa falou assim: convida novamente para dar continuidade a esse papo delicioso. Vamos te chamar novamente para o próximo, Zé Com Roberto. certeza. Vai Tá sair bom? outro livro aí, vamos ver, Quando né? sair o próximo. Muitíssimo Aliás, só obrigada. para fazer um comercial para encerrar, o Faz. livro vai virar filme, vai chamar Olha, Mexicano, para começar, vai ser estrelado pela Luísa Mariani, que vai fazer o papel principal. Deveria ter começado a gravar agora no mês de junho, mas enfim, que vai maravilha. sair em algum momento do futuro que nós não Estamos sabemos qual é. aguardando. Vamos aguardar, né?
Vamos Bom, aguardar. agradeço a todo mundo que ouviu, teve paciência de ouvir. Foi um E a prazer. Fundação novamente. Tá Muito bom? prazer. Muito Muito obrigada, obrigado. viu? Grande Muito obrigado. abraço. Vamos nos falando. Vamos falando. Abração. Abração.